Feliz sábado. Que bom nós estarmos na casa de Deus, não é? E poder ouvir a voz dele, poder nos comungar com ele e principalmente ter a certeza da salvação nele. Eu acho que você recapitulou uma lição aí muito importante, né? E lá na nossa classe eu me fiz uma pergunta, e fiz a pergunta também para os irmãos que ali estavam. A Páscoa, Deus pediu para que eles comemorassem antes deles receberem. Acho que vocês perceberam ali, né? Ou seja, eles iam comemorar a libertação sem mesmo ter sido liberto. Uma lição para cada um de nós, que nós temos que comemorar a salvação mesmo ainda não tendo alcançado, mas já tendo a certeza de que ela está garantida para cada um de nós. Então, por isso, meus irmãos e amigos que porventura se faz presente aqui conosco, não deixe que o mundo ele venha querer jogar você lá embaixo e dizer assim, ó, você não tem valor, você não vale nada, você não vai vencer, você vai ficar derrotado. Não pense nisso. Pense na certeza e na salvação que Jesus dá para mim e para você. Então, antes de nós começarmos a mensagem desta manhã, eu quero que a igreja ela sinta essa certeza no coração. Mas para isso, aqui eu já estava ali fora e vi a irmã falando assim, gente, vamos cantar, vocês parecem que estão assim meio cansados. A igreja, assim, parece estar cansada. Mas sabe quem é a igreja? Às vezes você pensa assim, a igreja são esses irmãos do Parque 11. Né? Os irmãos tudo cansados, não se anima, não canta. Mas você esquece que a igreja sou eu, a igreja é você. Então, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, nem estava combinado ali com o sonoplasta, mas eu gostaria que o sonoplasta soltasse um hino. O hino de número 159. E eu quero ver a igreja cantando, sabe por quê? Porque este hino fala de que o que você foi um dia, mas o que você se tornará na presença de Deus. Os sonhos de Deus para mim e para você, que você tenha um novo nome lá na glória. 159. Do jeito que estamos, vamos louvar este hino. Ei, mas eu quero ouvir você cantando com alegria, quem sabe você esboçando um sorriso, porque Jesus ele já fez tudo para te salvar e Ele quer que você tenha esse novo nome na glória. Pecador eu era assim, porém graça eu encontrei em Jesus. Deu-me prontamente seu perdão, deu-me vida, paz e luz. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu. Santos anjos cantam essa história, o código vou ver, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu. Eu fui resgatado em Cristo, perdoado, para o céu eu vou. Junto à cruz prostrei-me com temor, ao sentir-me um vil pecador. Mas o céu abriu-se, então eu vi o meu nome escrito ali. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim é o meu. Eu
querido Deus, nós queremos sentir essa certeza em nosso coração. Nesta manhã iremos abrir a Tua palavra e pedimos, Senhor, que continue falando conosco, mas que nós não sejamos somente ouvintes, ó Pai, mas que sejamos praticantes da mesma. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias. O Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 15 de Lucas. É um sermãozinho já assim bem conhecido. Você vai falar assim: nossa, mas eu já ouvi esse sermão há tantas e tantas vezes. Mas eu acredito, porque a palavra do Senhor assim o diz, que ela se renova a cada manhã. Então que nessa renovação Deus possa falar comigo e também falar contigo neste preparo para ouvirmos e se preparar assim para estar juntinho de Jesus. Amém? 15. Nós iremos ver do 1 ao 7 de Lucas 15. Amém? Na minha versão eu leio assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito bem. Essa aqui é uma parábola que Jesus contou, porque quando Jesus estava pregando, sempre existiam multidões em volta dele. É uma pena que os desejos dessas multidões não eram os mesmos. Existia uma multidão, como diz lá, de publicanos, pecadores, que ansiavam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, já que a sociedade da sua época os deixavam à margem. E eles iam ali com aquela vontade de ouvir e conhecer da palavra de Jesus. Em contrapartida, aqueles que deveriam fazer o que Jesus estava fazendo, e aqueles, você pode dizer assim: quem são aqueles na época de hoje? Talvez aqueles sejam os pastores da nossa igreja. Não, talvez aqueles sejam os anciãos que comandam a igreja local, os diretores de escola sabatina, qualquer um diretor de qualquer cargo ali, menos eu. Talvez você está sentadinho no banco e pensando: não, essa missão não é para mim. E lá estavam ali fariseus, todos puritanos ali, os escribas, aqueles que se julgavam melhores do que todos, e eles olhavam para Jesus e começavam a murmurar, diziam assim: rapaz, esse homem aí, diz que ele é aquele que vinha remir Israel. Esse homem aí, os discípulos dele dizem que ele é o salvador do mundo, que vai mobilizar tudo isso. Mas como é que pode um salvador fazer o que ele faz? Senta com esses pecadores. Se ele soubesse quem é essa pessoa aí, quem é aquele, e começava a apontar o dedo. Aí Jesus, ouvindo e percebendo a ação daqueles ali, Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história simples do que as pessoas estão acostumadas ali, para ilustrar aquilo que eles não conhecem, que era justamente sobre o reino de Deus. Então Jesus começa a contar ali, e essa parábola, ela atingiu grande número ali de pessoas que estavam ouvindo Jesus, porque ali tinham pastores que estavam ouvindo Jesus contar aquilo, e os que não eram pastores, tinham alguns que investiram dinheiro sobre aquele
tipo de comércio, ou seja, então ele tinha as ovelhas e tinha os pastores que cuidavam das ovelhas. Então, quando aqueles que tinham as ovelhas e que eram pastores, que pastoreavam as ovelhas, quando Jesus contou que ele ia, buscava, cuidava da única que se perdeu e se alegrava, o que era pastor, ele entendia a mensagem que Jesus estava dizendo. Já por outro lado, aqueles que eram proprietários começavam a se alegrar, falaram: rapaz, é desse tipo de profissional que eu preciso, porque depende do meu comércio, a lã perfeita, uma ovelha bem cuidada. Eu gostei dessa história que Jesus estava contando e começou ali a dar uma atenção máxima à mensagem de Jesus. Mas eu gostaria de contar para você, ou talvez só fazer você se relembrar, da história desta ovelha na versão moderna. A versão moderna é mais ou menos assim: o pastor chega na congregação do Parque 11 e reúne-se com eles e diz o seguinte: olha, hoje à tarde, às 5 horas da tarde, nós teremos uma comissão. E os irmãos começam agora a anotar: comissão é bom. Eu tenho que anotar aqui que o irmão João, eu vi o irmão João fazendo uma besteira ali e tal, né? Eu tenho que levar esse negócio para a comissão, né, irmão João? Tem que levar, porque tem que chegar e tem que punir, tem que penalizar mesmo. Aí faz o que você aprendeu na lição, né? A lição falou sobre como nós devemos tratar as pessoas, que seria com justiça e também misericórdia. E você viu que às vezes a gente erra por um lado ou pelo outro, né? Você tem que saber dosar aquilo. Então você começa a trazer as questões. E quando o pastor chega e se reúne com a comissão da igreja, irmãos, só abrindo um parênteses aqui, a comissão da igreja, ela é para tratar de situações complicadas que surgem, mas com o objetivo de resgatar e trazer um membro de volta. Nunca uma comissão de igreja deveria ser feita para cortar um nome e você se alegrar: que bom que já foi embora. É menos um para dar problema aqui na igreja. Não. A remoção é com aquele sentimento de dor no coração, mas com a oportunidade para quando a pessoa quiser voltar, ela encontre as portas abertas e possam congregar novamente com os irmãos em alegria. Mas aí o pastor começou a contar sobre os planos dele para o evangelismo e falou: então vamos, Parque 11, vamos sair para evangelizar. Aí um irmão levantou: não, pastor, nós temos que tratar aqui da comissão, aqui é de outro problema, ó, o do irmão João, lembra que eu anotei lá, aqui, ó, o irmão João, isso. Ah, pastor, nós temos que tratar de outra coisa ali. A Hannah um dia estava na recepção ali, né, Hannah? Você não lembra, mas eu lembro. E a Hannah olhou para mim com cara feia: pastor, nós temos que ver essa questão aqui, tem que disciplinar Hannah, tem que fazer isso. E o pastor tentando sair para ir buscar a ovelha. Até que por fim, quando encerra tudo, quando o pastor consegue sair para buscar e resgatar a ovelha, a ovelhinha já tinha morrido. Essa talvez seja a versão moderna do nosso tempo hoje. E talvez você fale assim: nossa, mas que ilustração mais feia, a pessoa deixar a ovelhinha morrer. Mas às vezes é isso que nós estamos fazendo, preocupados com tantos detalhes. E não estou dizendo que os detalhes não são importantes, não estou dizendo isso não, mas o mais importante nós estamos omitindo, que pessoas que um dia que aqui estiveram já saíram e nós não temos a vontade de ir lá buscar e resgatar. Sabe, cada um de nós somos ovelhas, e talvez nós não gostamos de nos identificar com uma ovelha não. Talvez você pense assim: não, a ovelha, esse animalzinho é representado só para Jesus, porque Jesus era esbofeteado, cuspiu na face de Jesus. Jesus tinha poder de acabar com tudo aquilo ali. E se eu fosse Jesus, coitado daqueles que estavam fazendo isso comigo. Então esse símbolo aí é para Jesus, para mim não. Para mim talvez tenha que ser um leão, outro, quem sabe, um animal mais feroz. Mas ovelha é um animalzinho assim que a aparência dela já é tão meiga. Para você ter uma ideia, quando você lê lá nos Salmos, que o pastor fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor lhe conduz minhas águas tranquilas, né? Refrigera minha alma. Sabe, aquele salmista ali, quando ele escreveu, ele já falava por experiência própria, ele sabia que a ovelha ela é tão meiga, assim, tão frágil, que se as águas forem meio turbulentas, ela morre até de sede, mas não tem coragem de chegar ali. Ela se assusta com a fisionomia dela se refletindo ali, só para você ter ideia. Então tem que ser uma água tranquila, algo muito bacana. A ovelha,
coitada da ovelha. A ovelha, ela não sabe o que ela quer. Às vezes a ovelhinha está assim num campo, o pastor cuidando, e a ovelha se encanta com qualquer distração que o mundo apresenta. Ela vai começar a pastar em outros pastos e vai indo, até que por fim a ovelha se perde e ela não sabe mais voltar para casa. Assim somos cada um de nós. Talvez você esteja pensando assim: a ovelha perdida é aquele que um dia sentou nestes bancos e hoje, e é um animal bonito, um pelo bonito, né? E ela sentada ali, e aí você pensa que é aquela que foi embora, que deixou os caminhos do Senhor, e você olha para eles e fala assim: não adianta nem evangelizar mais, porque já conhece a mensagem, já sabe de toda a verdade, e você precisava ir lá, ouvir, conversar. É assim que você tem que fazer. Aí Jesus começou a contar aí sobre esta ovelha. E sabe, quando a ovelhinha ela encontra situações que ela não está acostumada. O terreno pedregoso, bastante espinhos, ela se acidenta, ela quebra a sua patinha, e ela fica perdida, e já era para ela ali, ela pensa assim, já não tem mais solução. Mas o pastor pega as 99, coloca num local seguro. E o pastor fala assim: agora eu vou buscar a minha ovelha. Eu vou buscar a minha ovelha e vou cuidar dela. Imagine cada um de vocês nessa manhã sendo um pastor, indo buscar uma ovelha que um dia aqui estiveram. E quando você chegar lá e encontrar a ovelha naquela situação, o que você diria para essa ovelha? Talvez você gostaria de pagar um sermão para ela. Você falaria: poxa, mas como é que você não tem vergonha na cara? Você nasceu num berço adventista. Você conhece toda a verdade. E você começa a passar os estudos e esfregar assim no rosto da ovelhinha, que a ovelhinha pensa assim: poxa vida, mas antes eu tivesse morrido aqui. Mas o pastor, ele quer te ensinar uma lição. O pastor chega ali, ele não olha para o Luiz e fala: ei Luiz, mas você não tem jeito mesmo não, hein? Tanto tempo na igreja, ainda cometendo essas besteiras. Mas o pastor abraça o Luiz. O pastor diz assim: olha, eu te amo. E quando o Luiz vai dizer assim: Senhor, não, fique caladinho, você está ferido, eu vou cuidar de você. E vai cuidando, curando as feridas, vai resgatando, vai sarando, e a ovelhinha vai se reanimando novamente. Ele coloca a ovelhinha assim, no seu ombro, e com todo cuidado e amor, como se estivesse carregando algo muito frágil, ele coloca ali num local seguro e cuida até a ovelhinha se recuperar. E quando a ovelha se recupera, ele fala: vamos fazer uma festa. É por isso que diz que no céu existe uma festa para cada um daqueles que aceitam e se entregam a Jesus. Eu fico imaginando, quando eu chegar lá no céu, eu acho que eu quero ver como é que foi a minha festa. Porque aqui na terra eu sei. Aqui eu me lembro que quando eu me batizei, foi num domingo à noite, lá na Ceilândia Sul. Faz um tempinho, né? Lá para os anos de 84 para 85, não sei, que foi no dia 20 de dezembro. Aí quando nós saímos de lá, aí com a turma do Ivan, né? Aí sabe o que a gente foi fazer? Eu fui comemorar. Aonde? Na nossa época, a Hannah acho que nem lembra disso, lembra nada? Talvez os pais falam. Mas na nossa época, aqui talvez os mais antigão vão lembrar, tinha uma sorveteria muito famosa em Taguatinga por nome Cogumelos. Tem alguém que lembra aí da Cogumelos? Não, né? Ia só eu mesmo, que é antigo mesmo. E era cada aqueles potão assim, era uma delícia. A gente foi para lá comemorar na Cogumelos. Imagine no céu, a festa que foi no céu. Aí eu queria muito ver como é que foi essa festa. Às vezes aqui, quando alguém volta, a gente fala assim: nossa, mas isso daí já está voltando de novo. Sabe, quando a ovelhinha, além dela se perder e não saber o caminho, no nosso meio aqui, a ovelha, quando ela sai, ela tem vergonha de vir para a igreja. Sabe por que ela tem vergonha? Porque mesmo que você não faça isso, mas na cabeça da ovelhinha, quando ela chega, ela pensa assim, que todo mundo é como se estivesse aqui olhando para cá. Quando ela entrou na igreja, todo mundo faz assim, com aquele olhão, sabe? E ela fica assim, envergonhada e tudo. E quando ela sai, ela fala assim: não vou voltar mais não.
Quando eu cheguei na igreja, todo mundo me olhou assim, com aquele olhão, aquela coisa assim, um espanto. Ela sente vergonha, não tem força para voltar. Ela precisa ser amada, ela precisa ser acolhida. E a ovelhinha faz tudo isso. Mas, como eu disse, que ovelhinha é esta? Sabe, se você for pegar assim de um jeito assim mais geral, a ovelha perdida ela pode ser eu ou você. Talvez você fale, que é isso, irmão? Estou na igreja. Sabe como que a ovelha que estava aqui saiu e está sofrendo lá fora e que às vezes nós não estamos indo buscá-la? Ela cometeu os erros que você está cometendo. Que erros são estes? O erro, você parou de estudar a sua Bíblia, parou de ouvir a voz de Deus. A lição, esse negócio de lição, isso não é para mim não. Frequentar os cultos em quarta, domingo, é uma luta. Aí aquela ovelhinha foi fazendo isso, o que você está fazendo hoje? JA, isso aí já não é mais para mim não, cheguei à casa dos 61, esse negócio de JA, isso aí é coisa para jovem, eu não gosto de JA. Vem cá, você quer apoiar o seu jovem, mas ficando em casa e falando mal deles quando eles estão num culto de adoração a Deus? Se você não sabe, o culto jovem, ele tem a mesma importância de um culto de sábado de manhã. E ali edifica o jovem, você vai aprendendo. É claro que no linguajar mais jovem, mas é um culto a Deus. E você, às vezes, você não vem, ainda fala mal daqueles que vêm. Quando eles estão lá fora perdidos, aí você fala assim, não vou buscar não, já conhece. Já sabe da mensagem, não sei nem por que deixou. Então a ovelha perdida, ela pode ter muitos lá fora, sim, que um dia sentaram nesses bancos, mas pode ser que nós estejamos agindo como uma ovelha perdida, dentro da igreja. Eu já não oro mais como eu orava, eu já não busco mais conhecer a palavra de Deus como eu buscava, eu já não ligo mais para os cultos de adoração de domingos de manhã, à tarde, cultos de oração pela madrugada. Se falar em vigília, pelo amor de Deus, faça uma vigília, mas tem que ser uma vigília igual vai ter lá acho que na Vila Esperança. Tem que ser, começar à tardezinha e terminar no pôr do sol. Porque se for vigília para entrar à noite, já estou fora. A gente não quer mais saber dessas coisas que edificavam. Mas como eu disse que a ovelha perdida no modo geral, sabe quem é a ovelha perdida no modo geral? É todo o nosso planeta Terra, este mundo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o pastor ele veio. Ele abraçou, ele curou as feridas, ele colocou um bálsamo ali, ele procurou restaurar quem sabe uma família que está num dia de completa escuridão, aonde começa a pensar assim, o que eu vou fazer do meu casamento? O que eu vou fazer desses meus filhos aqui, que não querem nada com Deus? O que eu vou fazer dessas crianças que não gostam de estudar? Às vezes a gente pergunta para uma criança assim, e aí, você está beleza? Está tirando boas notas? Estou. Gosta de estudar? Não. A maioria, quando aqueles são sinceros, fala, você gosta de estudar? Não. Gente, você tem que estudar. Você não gosta de estudar, mas você gosta de dinheiro. Bom, eu acho, né? Você não gosta de estudar, mas você queria ter um carro, uma casa boa. Mas você tem que buscar ali tudo. E se você gosta dessas coisas daqui, por que é que você está perdendo a sua visão do celestial? Você se contenta em viver, quem sabe, 70, 80 anos, que a Bíblia diz que é canseiro e enfado, e quando chega as estatísticas, diz que coitada desses aposentados, eles gastam mais com remédio, o seu salário é quase 3 vezes mais com remédio do que... Aí você pensa que isso é vida, e Deus quer te dar uma vida eterna, uma vida longe de problemas, longe de dor e tudo, e você está pensando em viver aqui nesse mundinho, e às vezes nem se preocupa em estudar, em buscar conhecer. E quando eu falo estudar, seja no sentido acadêmico, como também um estudo de se aprofundar e chegar mais perto de Deus. Aí a ovelhinha está lá, perdida, desgarrada, sem saber o que fazer.
e o pastor vai lá buscá-la. Eu gostaria de ler um verso com você, fora desse tema daqui de Lucas. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel 34. Ezequiel 34. E ouça o que diz o verso 12. E veja se não parece assim que nos dias de Jesus ali. Ezequiel, muito antes de Jesus, olha o que Ezequiel escreveu. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. O profeta fez uma alusão, basicamente, o que Jesus estava contando ali. Contando porque a liderança que deveria fazer o trabalho que Jesus estava fazendo, começou a olhar para Jesus e criticá-lo. Olha como é que ele faz, assenta com pecadores, se reúne com esse, se reúne com aquele, sabe? Talvez nós estejamos agindo igual esses fariseus e escribas, hoje, dentro da igreja adventista, achando que você está bem, estou bem, eu estudo, eu faço isso, mas aqueles ali, você começa a apontar o dedo até para os que estão aqui dentro. Você esquece que tem dedos também apontando para você. Você precisa voltar às origens, ser cuidado pelo Pai. É o que Jesus quer fazer comigo e com você esta manhã. Talvez você já foi em caminhos que se feriu bastante. Se feriu em relacionamentos, se feriu com suas amizades, se feriu lá no seu emprego. Você está tão cansado da vida que você não sabe mais o que fazer. E Jesus chega bem pertinho de você e fala assim: ei, eu estou aqui. Eu quero ter um encontro com você. Ei, eu quero cuidar de você. Deixa eu ser Deus na sua vida. E sabe o que eu faço? Não, Senhor, aqui deixa que eu tomo de conta da minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, e quando eu melhorar, aí eu volto lá para a tua casa para te adorar. Você não consegue. Você é ovelha. Você não tem a maturidade de fazer as coisas boas sem Jesus, não tem como. Não é à toa que lá em João 15, Jesus diz o seguinte: olha, sem mim nada vocês poderão fazer, nada. Então o que você está querendo, meu irmão, minha irmã, prezado jovem, o que você está querendo fazer da sua vida deixando Jesus de lado? Ah, mas eu estou na igreja. Você está na igreja, mas você está perdida. Você está perdido. Eu estou perdido. Eu preciso deixar Deus ser Deus na minha vida. Eu preciso deixar Jesus me abraçar, Jesus cuidar de mim. Mas Jesus não vai fazer nada disso se você não dizer: Senhor, eu aceito o que o Senhor tem a oferecer por mim e eu quero que o Senhor cuide de mim. E só assim, e então só assim, você vai ser uma pessoa feliz. Então só assim você vai deixar de agir como os escribas e fariseus, e vai passar a olhar para aqueles que um dia aqui estiveram, ou a olhar por aqueles que estão aqui bem sentadinhos ao teu lado, e vai amá-lo e vai dizer assim: irmão, que bom é estar aqui contigo e congregar contigo. Então, meus prezados irmãos, se você está agindo como um dia aquelas ovelhas que aqui estiveram agiram para dar passos distantes de Jesus, porque nunca, não foi assim, de uma hora para outra eu estou sentado aqui na igreja e falo assim: Ivan, a partir de hoje é o seguinte, ó, eu estou saindo fora da igreja, eu vou curtir a minha vida no mundo. Não é assim. Você vai dando passos assim tão sutis, tão devagarinho, e você começa: isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. E a mãe fala: toma cuidado, minha filha, assim, assim. Não, mãe, não tem nada a ver. Eu amo ele demais. É assim que você fala? É o príncipe da minha vida. Aí depois o príncipe vira sapo, te maltrata, ou você maltrata o príncipe, sei lá. É Jesus que tem que estar contigo na tua vida. Deixa de ser essa ovelhinha perdida que você já está dando passos para bem longe de Jesus e ele está indo à sua
procura e Ele quer cuidar de você. Mas se você não permitir, sinto muito, você vai continuar perdida, você vai continuar perdido, você vai continuar ferido, ferida, você vai continuar chorando, gritando, e ninguém vai poder resolver o seu problema. É só Jesus, só Ele. E Ele está ansioso por fazer isso por mim, por você. Será que nesta manhã, hoje, nós não gostaríamos de dizer: Senhor, eu quero deixar de ser um fariseu. Eu quero deixar de ser um escriba, achar que eu sei tudo de Bíblia. Mas, Senhor, eu quero aprender contigo a como resgatar as ovelhas perdidas. Senhor, eu quero aprender contigo a como tratar as ovelhas que estão aqui, estão dando passos largos para a perdição, e eu estou fingindo que não estou nem vendo isso. Ou talvez eu estou indo no meio da multidão junto com eles. E Jesus está dizendo para mim e para você: você quer fazer isso? Para você fazer isso, você precisa aceitar que eu seja o pastor na sua vida. E nesta manhã eu pergunto para essa congregação do Parque 11: quantos estão dispostos a dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o pastor na minha vida? Quantos querem dizer nesta manhã: Senhor, eu quero que o Senhor seja o pastor, e eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a pastorear essas ovelhas? Porque quando Pedro estava na situação difícil, que negou a Jesus, e ele não sabia o que fazer da sua vida, e Jesus manda um recado para ele, fala assim: avisa aos meus discípulos que eu vou adiante, eu vou preparar tudo, e quando lá chegar, fale que a Pedro, que eu vou ter um papo com ele. Eu imagino que se eu fosse Pedro, eu chegava assim, porque a última notícia que eu tinha, a última visão que eu tinha, era o olhar de Jesus, olhando fito dos meus olhos, e eu negando a ele. E Jesus vai ter um encontro comigo. E quando Pedro cabisbaixo chega, Jesus pergunta assim: e aí, Pedro, você me ama? Sabe, Jesus está perguntando para cada um de você nesta manhã aqui, você me ama? Você fala da boca para fora: eu amo o Senhor. Mas quem ama gosta de estar presente, perto. Quem ama gosta de bater um papo, conversar. Às vezes eu falo que eu amo Jesus, mas eu não gosto de ouvir o que Jesus tem para falar para mim. Eu falo que eu amo Jesus, mas eu não quero ter um convívio com Jesus. Eu falo: Senhor, fica aqui que eu vou ali para o meu lazer. Eu gosto muito de um ping-pong, né? Senhor, fica aqui que eu vou ali num ping-pongzinho. O Senhor nem precisa ir. Por que você não fala: Senhor, agora eu tive um encontro contigo, agora me acompanha ali naquele ping-pong que eu vou brincar com os amigos ali e tudo. Quem sabe surge uma oportunidade de falar do seu amor e tudo. É assim que você tem que fazer. É convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Aí você fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala o que falou para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Congregação do Parque 11, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Jesus está pedindo para cada um de você fazer esta parte. Mas será que você e eu estamos dispostos a isso? Se você está disposto, eu convido a você a ficar em pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou. Que o Senhor resgate esta congregação. Que nós, Senhor, a partir de hoje, possamos olhar para cada um dos que aqui estão da mesma forma como o Senhor olha. Olhando com desejo de salvação, com desejo de comunhão, com desejo de sermos verdadeiramente irmãos. E não somente ficarmos aqui, Senhor, porque tem muitos que estão lá fora, não sabem mais voltar, tem até medo, Senhor, de encarar a cada um de nós. Mas, Senhor, coloque em nosso coração o mesmo amor que o Senhor tem por eles também, para que nós possamos reconhecê-los como nossos irmãos, abraçá-los, cuidar. Que o Senhor continue nos ajudando nesta semana, neste restante de sábado que ainda teremos pela frente. Nós te pedimos essas bênçãos e oramos no nome de Jesus. Amém.